Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Aqui está tudo bem, tudo certo. E estamos caminhando para mais um vídeo onde iremos conversar sobre por que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, o Nazareno, o Filho de Deus reencarnado, encarnado, aquele que veio salvar a humanidade. A doutrina judaico-cristã pregava a morte de Jesus e sua ressurreição por Deus, estabelecendo-o como Messias e setando a sua direita. Jesus, porém, não havia cumprido sua missão messiânica. Esta se cumpriria com o seu iminente retorno, que a gente chama de parousia, no qual ele iria julgar as nações, instaurando aí o reino de Deus, a restauração do reino de Israel. Esta posição é claramente judaica, e aqueles que aceitam não deixaram de ser judeus, mesmo reconhecendo o messianismo do Nazareno, de Jesus. Com o passar do tempo, a morte de Jesus e a sua figura foram muitas vezes reinterpretadas, transformando o homem escolhido por Deus como Messias na encarnação do Logos Divino, e o cristianismo distanciou-se progressivamente da sua religião-mãe, passando a defender as doutrinas que nenhum bom judeu poderia aceitar. Entre elas, a mudança do significado da missão do Messias. Foi assim que o cristianismo se tornou uma religião com múltiplas teologias e linhas de pensamento que reinterpretam Jesus de Nazaré em vários aspectos, deixando a ortodoxia judaica. Da mesma forma, após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, o judaísmo começou a se reorganizar sob a influência do farisaísmo, a última facção sobrevivente, eventualmente formando o judaísmo rabínico. Ele se definiu dentro de cânones mais rígidos, entre outras coisas, em respostas à sua luta contra o crescente e plural movimento cristão. Atualmente, os judeus não aceitam Jesus como ungido porque ele não cumpre preceito de ser chamado Messias. Bom, quais são essas profecias que o judaísmo espera para que Jesus ou qualquer outro possa ser denominado Messias? Primeiro, precisamos entender que o Messias deveria reconstruir o templo de Jerusalém, o templo físico, não o templo espiritual, como diz o Novo Testamento, e como que Jesus iria reconstruir o templo em 3 dias. Destrua o templo que em 3 dias eu reconstruo o templo. E aí esta forma espiritual de falar de construção, porque os próprios judeus perguntaram, mas como que em 40 anos durou para fazer o templo e você vai construir em 3 dias? E aí o autor da Bíblia diz, não, ele não estava falando do templo físico, mas do templo espiritual. Então você entende aí que quando o escritor ele faz esta narrativa dentro do texto bíblico, ele quer mudar a compreensão do templo físico, que era o que o judeu aguarda ser reconstruído, e não esse templo espiritual que os cristãos dão como palavra de Jesus na Bíblia, né? Então é claro que o narrador bíblico, aquele que escreveu o texto bíblico, que narrou essa passagem, ele colocou na boca do fantoche, ou será do personagem Jesus, essas palavras aí, dizendo que em 3 dias ele reconstruiria o templo, porque não tinha como, Jesus já tinha morrido e não reconstruiu o templo, como é que ele ia ser o Messias? Então precisava se dar uma desculpa, uma resposta. E a desculpa e a resposta foi dizer que era um templo espiritual. Os judeus não aceitam isso porque o templo que Jesus deveria reconstruir deveria ser um templo material mesmo, né? Lá onde está a mesquita. Segundo, para os judeus, esse Messias ele deveria reunir todos os judeus do mundo inteiro numa única nação, um único povo.
E esse povo é que iria receber as dádivas e os dons de Deus. O povo judeu. Não era para todos os povos, como Paulo fala em suas cartas, que Jesus não veio só para o povo judeu, que não precisa mais fazer circuncisão, que Jesus veio para os gentios, para aqueles que têm fé. Para os judeus, o Messias vem para eles e não para outros povos. E iria reunir todos os judeus numa única nação. E terceiro ponto seria a teocracia, né? Um regime onde Deus estaria no comando da humanidade, o único e Senhor de todos os deuses, o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, que seria o chefe de uma nação que governaria a terra do seu local, do céu, e todos iriam observar, viver em harmonia com o governo desse Deus. E isso também não aconteceu. Logo, Jesus não pode ser para os judeus o Messias. E então os judeus aguardam o novo Messias vir. E o novo Messias, ou o Messias verdadeiro, surgir porque Jesus não é o verdadeiro, porque Jesus não cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento para ser o verdadeiro Messias. Um grande abraço. Tchau, tchau.